Olá, meu nome é João Carlos Troiscal, sou juiz do trabalho na 12ª Região, Santa Catarina. Estou participando do projeto da Escola Judicial do Tribunal, que se chama Reforma Trabalhista em Minutos. A seguir, comentarei as alterações do artigo 468 da CLT, promovidas pela Reforma Trabalhista, Lei 13.467 de 2017. As regras que disciplinam as relações de emprego estão previstas em lei, no contrato de emprego e em norma coletiva. As normas contratuais, estabelecidas originalmente pelas partes, empregado e empregador, podem ser alteradas durante a relação de emprego. Contudo, necessário que haja mútuo consentimento e, mesmo assim, que não haja prejuízo para o trabalhador. O conceito de prejuízo não foi definido em lei. Ele pode ser direto ou indireto, pode ser atual ou futuro, pode ser próprio ou de terceiro. A análise é caso a caso, analisando todo o contexto gerado pela alteração contratual, seja no âmbito do emprego, seja no âmbito particular. Identificada a hipótese de prejuízo para o trabalhador, a alteração contratual poderá ser anulada, ainda que tenha havido consentimento. Trata-se de verdadeiro direito de arrependimento do trabalhador, a ser exercido durante a relação de emprego ou após esta, por intermédio de ação própria, ação trabalhista própria. A regra, evidentemente, limita a autonomia da vontade, abrindo espaço para a aplicação do princípio da inalterabilidade lesiva. A regra tem por fundamento preocupação do legislador em equilibrar a relação, partindo do pressuposto de que o trabalhador é relativamente incapaz, seja por conta de participar de uma relação subordinada, como inferior e hierárquico, seja pelo maior poder de negociação do empregador, que detém os meios de trabalho. É claro que esta lógica é invertida, ou pelo menos minimizada, no caso de trabalhadores altamente especializados. Nesse caso, o trabalhador tem outras opções de emprego à sua disposição, o que o deixa mais forte na relação com o seu empregador. A regra geral estabelecida no artigo 468 da CLT não foi alterada, ficando preservado um dos principais pilares de sustentação do direito do trabalho e que torna a justiça do trabalho especializada em relação à justiça comum. Sem a noção de desigualdade entre as partes, o trabalhador suportaria pesado ônus de resistir às alterações lesivas propostas pelo empregador, que muitas vezes, com receio de que o empregador simplesmente o substituísse por outro trabalhador disponível no mercado, acabaria por aceitar as alterações propostas pelo empregador. Normalmente no Brasil, onde é público e notório que a mão de obra disponível supera em dezenas de milhões os postos de trabalho disponíveis. Do ponto de vista processual, também ficaria muito difícil para o trabalhador demonstrar que aquele consentimento dado ao longo da relação de emprego foi viciado, porque os meios de produção e de documentação e de registro estão todos em poder do empregador. No caso, o legislador apenas reproduziu regra fundamental de justiça, no sentido de tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. No mesmo dispositivo, também foi mantida a regra que atribui ao empregador o poder de distribuir livremente as funções de confiança, o que é plenamente justificável se considerarmos que os riscos da atividade são suportados pelo empregador, não podendo o judiciário interferir em questões meramente estratégicas e administrativas. A única alteração introduzida no dispositivo em análise, artigo 468 da CLT, foi no sentido de afastar a aplicação do princípio da estabilidade financeira no caso de reversão do trabalhador para o cargo efetivo, contrariando jurisprudência consolidada do TST. Do ponto de vista empresarial, a alteração promovida pela reforma trabalhista corrige desequilíbrio entre
o valor pago e a qualidade do serviço prestado, notadamente em relação ao exercente de função comissionada que após 10 anos é destituído da função, mas mantinha o pagamento da gratificação. Elimina também a possibilidade de inversão de valores, no sentido de o subordinado receber igual ou mais que o chefe imediato, justamente no caso do subordinado ser o antigo detentor da função de confiança, mas que, destituído dessa, em virtude do tempo de serviço, manteve o pagamento da gratificação. A alteração, de certa forma, atribui à gratificação de função caráter precário, tal qual o adicional de salubridade, ou seja, uma vez cessada a situação jurídica que enseja o pagamento da verba, cessa o direito ao recebimento da parcela, ficando afastada a aplicação do princípio da estabilidade financeira. Do ponto de vista do trabalhador, a alteração representa inegável retrocesso social, que pode ser questionado constitucionalmente, com base no princípio do não retrocesso social e da irredutibilidade salarial.